Vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Ai, vós, Senhor, eu ponho confiança, sois minha proteção, vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nesta Assembleia está presente o Centro Social Rocha Barros, da Diocese de Coimbra. Vós sois o meu auxílio, o meu libertador, e de facto só Deus pode verdadeiramente socorrer-nos e salvar-nos de todo o mal. Disponhamos o coração para celebrarmos a Santa Missa, reconhecendo com humildade que somos pecadores, necessitados do perdão divino. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias o Senhor disse a Abrão:
Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado e levou consigo Lote. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou consigo Sarai, sua esposa, seu sobrinho Lote, todos os bens que possuía e os servos que reunira em Harã, e partiram em direção à terra de Canaã. Tendo chegado à terra de Canaã, Abrão atravessou o país até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. E Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Subindo dali até ao monte situado ao oriente de Betel, armou lá a sua tenda, entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ergueu um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois foi prosseguindo de acampamento em acampamento até chegar ao Negueb. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera
no Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como poderás dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, enquanto a trave está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura faz-nos olhar para Abraão como pai dos crentes. É a partir de Abraão que Deus vai constituir um povo para preparar a vinda do Salvador. Nesta leitura, tirada do Gênesis, que proclamamos, que escutamos, que luz podemos encontrar para a nossa vida de fé hoje? O que há na vida de fé de Abraão que nos pode ensinar a viver também a nossa vida de fé? Algumas características. A primeira, a confiança. Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Era preciso confiar absolutamente. Ele ia para a melhor terra,
Ele ia deixar a terra da sua segurança, onde ele tinha a sua vida estabelecida, e ir para uma terra desconhecida, porque Deus não lhe diz qual é a terra, só lhe diz para a terra que eu te indicar. Então há aqui uma confiança absoluta em Deus. Abraão fia-se completamente de Deus. Confia que Deus será fiel à sua palavra e que Deus tem poder para realizar a sua promessa. A fé é, sobretudo isto, uma atitude de profunda confiança em Deus. Eu, na minha vida, vivo com confiança em Deus. Santa Faustina disse até que o pecado que mais desagrada a Deus é a falta de confiança nele. E eu confio absolutamente em Deus, pois posso aprender com Abraão a confiar. Mas esta confiança levou à obediência. Quem realmente acredita em Deus é alguém que obedece a Deus. Reparem a Virgem Maria. Ela confiou que Deus era o omnipotente e que podia fazer com que o seu Verbo eterno fosse gerado como ser humano no seu seio. A obediência da fé. Quem acredita é alguém que vive numa atitude de permanente obediência a Deus. De que põe a vontade de Deus à frente da sua própria vontade ou da vontade de quem quer que seja. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens, responderam os apóstolos quando os quiseram fazer calar e não continuar a anunciar que Jesus ressuscitar. A fé é autêntica quando se traduz em sincera e pronta obediência a Deus. Abraão não perguntou mais, obedeceu só. É assim que eu habitualmente faço na minha vida. Se não é, pois aprendo com Abraão. Confiança, obediência e esperança. Porque Abraão vai viver da esperança. Quando ele chega à terra de Canaã, diz, não, tem lá outros povos, a terra prometida por Deus, tem lá outros povos. E o que é que Deus lhe diz? Eu darei esta terra à tua descendência. Ele não tomará posse daquela terra. Serão os seus descendentes que irão tomar posse daquela terra. Então Abraão vive na esperança. Primeiro na esperança de chegar lá à terra. E quando chegou, diz Deus, ainda não é para ti, isso é para os teus descendentes. Esta esperança marca a vida do crente. Quem acredita e espera. E às vezes contra toda a esperança, como esperou Abraão. A descendência de Abraão, e Abraão não tinha filhos. A mulher era estéril. E já numa idade avançada foi que Deus diz, ides ter um filho. Sara naquela altura riu-se de Deus. Como nós às vezes nos rimos. Não confiamos nele. Achamos que ele não está a falar a sério. Mas Abraão confiou, acreditou. E esperou que era possível, lá onde já não havia esperança humana. Porque para Deus vai ser o que o mensageiro de Deus vai dizer, para Deus nada é impossível. O que o anjo Gabriel repetirá depois à Virgem Maria. Pois a Deus nada é impossível. A esperança firme de que para Deus nada é impossível. E que mesmo que nos pareça que não há maneira, Deus tem maneira. E depois Deus vai pedir a Abraão que sacrifique o único filho. E Abraão obedece. Como é que ele ia sacrificar o único filho? Quem é que ia ser depois a sua descendência? Quem é que iria tomar posse da terra prometida? Mas Abraão confiou e esperou contra toda a esperança, como diz São Paulo. É assim que eu sou peregrino da esperança. Se eu sou capaz de pôr toda a minha esperança em Deus, eu torno-me neste mundo alguém que comunica esta esperança aos seus irmãos. Senão, não a posso comunicar, se eu a próprio não a trago no meu coração. A fé é sempre marcada pela confiança e pela esperança.
pela obediência. Mas uma obediência que é feita de amizade, de amor. E é outra característica da fé de Abraão. Ele vive como amigo de Deus. Há uma relação de amizade que se estabelece entre Deus e Abraão. E é isso a vida de fé. Uma relação de amizade que se estabelece entre a pessoa e Deus, entre cada um de nós e Deus. Abraão na terra vai de lado a lado e de vez em quando levanta um altar para adorar e louvar a Deus. Há uma relação. Aquele altar que Abraão levanta simboliza essa relação que Abraão mantém com Deus. Viver a fé como amigo de Deus, querendo responder a Deus com amizade, porque Ele é o primeiro a fazer-se meu amigo. Não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto o Pai do céu, os segredos do Pai do céu. A fé é sempre uma relação de amizade. Não é uma relação que fica só ao nível da nossa cabeça. Tem que tocar profundamente o nosso coração. Tem que nos fazer verdadeiramente amigos de Deus, sabendo que Ele é o amigo sempre fiel, que vai ao extremo de dar a vida pelos seus amigos. E, por fim, poderiam talvez encontrar-se outras características da fé de Abraão, que há de caracterizar também a nossa fé, que é o ser peregrinos. Abraão não tem casa, vai de tenda, vai montando a sua tenda, de um lado para o outro, sem ter lugar certo. Neste mundo nós somos todos peregrinos, estamos aqui de passagem e, portanto, a vida de fé vive-se com este sentido de quem vai à procura e em demanda da pátria eterna e, portanto, não procura pôr toda a sua força e todo o seu empenho naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório, a começar pela casa, pelo carro, pelo emprego. O próprio lar é passageiro. Vamos morrendo uns após os outros, não é verdade? Tudo neste mundo é passageiro. O lar definitivo é Deus, escreveu tão belamente o falecido Papa Bento XVI. A pátria para a qual nós caminhamos é Deus. Somos peregrinos de Deus, somos peregrinos da pátria eterna. Vivamos assim a nossa fé. E agora uma palavrinha sobre o Evangelho, que é muito forte, muito contundente, Jesus. Não está com brincadeiras, chama-nos hipócritas. Eu também sou hipócrita, porque às vezes já me encontro a falar mal dos outros. E não devia fazê-lo. Eu não devia julgar o meu irmão nunca. Eu digo sempre, podemos falar o que quisermos quando tivermos que falar bem do nosso irmão. Quando for para falar mal, um adesivo na boca. Nunca devíamos falar mal uns dos outros. É uma falta de caridade. É rebaixar a imagem do outro diante de outras pessoas, sem sequer o outro poder defender-se. E ainda se nós fôssemos santos, mas Jesus diz, olha que tu tens um argueiro, o outro tem só um argueiro no olho e tu estás a criticar, e estás a querer tirar este argueiro e tu levas uma trave no teu, não vês? Há uma metáfora muito antiga que diz assim, todos nós trazemos 2 sacos enfiados na cabeça. O saco mais pequeno está adiante. Vemo-lo constantemente. O outro está nas costas e é o maior, nunca o vemos. Pois o que está adiante é outra pessoa. Os meus defeitos estão todos nas minhas costas, eu não os vejo. Então, meus irmãos, não julguemos, porque a medida que empregarmos, diz Jesus, essa será a medida que Deus usará conosco. Então, que a nossa medida seja de misericórdia e nunca de condenação.
Irmãos e irmãs, quem somos nós para julgar o próximo? Não devemos julgar, mas perdoar. Julgar só a Deus pertence. Peçamos então com humildade: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros do sacramento da penitência, para que ao ouvirem os fiéis arrependidos, não os condenem, mas lhes concedam o perdão. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que imigram das suas terras como Abraão, para que encontrem nos países de acolhimento trabalho, vida digna e amor fraterno. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias que se ajudam mutuamente, sobretudo nas horas más da vida, para que cresçam na amizade e na concórdia. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que têm vergonha de confessar-se, para que encontrem ministros que os acolham e ajudem a superar a dificuldade. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que, antes de tirar o argueiro dos olhos dos outros, tiremos a trave que temos nos nossos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Pai de bondade e de perdão, dai-nos um espírito reto e esclarecido, para que saibamos viver a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas continuais a atuar no meio de nós com a vossa providência. Com o poder do vosso braço, guiastes outrora o povo de Israel através do deserto, e agora acompanhais sempre a Igreja peregrina sobre a terra, com o poder do Espírito Santo, e a conduzis através dos tempos à alegria perfeita do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, e como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, bendisse-vos, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-vos graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes, sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi entregue, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Confirmai na unidade os que fomos chamados a participar da vossa mesa, para que todos nós, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo cristão, seguindo os vossos caminhos na fé e na esperança, possamos irradiar no mundo a confiança e a alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na vossa morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e os mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Cheios de fé e de confiança, movidos pelo Espírito Santo, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Ten piedad de
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o bom pastor. Por sendas direitas, por amor do seu nome, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eis o
Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Neste ano jubilar, rezamos a oração de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Totus tuus, Maria, totus tuus, Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, totus tuus, Maria. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Serás abençoado por Deus e serás bênção para muitos povos. O crente vive com a consciência de ser alguém abençoado por Deus. E quanto maior bênção, mais bênção ele se torna para os seus irmãos. Reparem o que aconteceu com os pastorinhos. A todos desejo a continuação de um muito bom dia, a começar pelos que nos acompanham pela TV Canção Nova e para os que estáis aqui no santuário, uma santa peregrinação. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.